Pessoal, tudo bom? Eu sou a Karina Wagner, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje é um que eu tô com vontade de fazer há muito tempo e eu fiquei mais ainda com vontade, mais instigada a fazer depois que alguns de vocês vieram pedir esse tipo de vídeo pra eu fazer aqui pro canal e eu resolvi transformar isso não em um vídeo, mas em uma série de vídeos. Então esse aqui seria um primeiro de uma série, Minha Vida de Leitora. Eu quero compartilhar com vocês situações, hábitos e compartilhar experiências e que isso tudo funcione como um estímulo para você aí que já é um leitor ou que queira adquirir o hábito da leitura, porque a leitura sim é um hábito diário, é um hábito que você tem, que você gosta. Eu defendo muito da leitura por prazer, ler aquilo que te faz bem, que te faz feliz. Um leitor não é para ser medido por métricas. Não é isso que define um leitor, quantos livros você leu, quanto tempo você está lendo, sabe? Mas a leitura é um hábito, isso aí, sim, é um fato. A leitura, você pode ficar às vezes um bom tempo sem ler, passar por ressacas literárias, como a gente fala. E eu vou compartilhar aqui, fazer um resumão aí da minha vida de leitura desde rapidamente de criança, quando eu comecei realmente a ter essa paixão pelos livros, até os dias de hoje. Então eu vou dando dicas para vocês de livros que foram marcantes para a minha vida. Então é isso que eu quero conversar com vocês. Então, à medida que eu vou falando, eu vou deixar a fotinha aqui ao lado para vocês, e tudo que você também vai estar aqui no box de informação, tá? Não vão ser, nem todos vão ser nas edições que eu li, né? Porque alguns eu li há muito tempo atrás, mas alguns, os que eu vou botar aqui são ou edições que eu já tenho, quero reler, ou realmente edições que eu li, tá? Então, edições que eu indico para fazer as leituras. Então, assim, são todos os livros que eu gostei muito e que me marcaram de alguma forma positiva, tá? Sempre foram com experiências aí enriquecedoras demais. Então, como que o meu gosto literário ele foi sendo traçado, sendo modificado, e como que eu fui me tornando leitora, né? Porque isso tudo é um processo muito bonito, muito gostoso e cada vez mais forte. Assim, eu gosto de compartilhar isso com vocês. E acho que nesse momento aí que eu vou falar pra vocês sobre a minha vida de leitora, vai chegar um momento que vocês vão entender o porquê de eu ter criado esse canal literário aqui, mesmo sendo formada em matemática aplicada, fazendo mestrado em modelagem de matemática. Mas os livros são uma grande paixão, um grande refúgio. Eles servem de grande companhia para várias fases da nossa vida, eles nos ajudam bastante. Então chega de falação, vou direto aí as dicas aí de falar das minhas experiências e como que os livros começaram a me conquistar assim de uma forma absurda. Eu quero mostrar pra vocês que se você que aí tá assistindo esse vídeo não tem hábito da leitura e quer ter esse hábito, assiste até o final, tá bom? Eu sempre gostei muito de ler. Eu lembro da minha mãe comprar, então minha mãe sempre foi uma grande incentivadora da leitura, principalmente. Por mais que ela não lesse livros, assim, eu não via figuras ao meu redor lendo, ela me incentivava bastante nisso. Então, naqueles livros infantos juvenis, assim, não grandes clássicos, eu não lembro nem dos grandes nomes, assim, mas livros de escola mesmo que eram passados, todos eu lembro que eu lia e gostava de devorar rapidamente. E aí eu lembro que quando surgiu grande, assim, grande nome que eu lembro aí que surgiu, que acho que marcou várias gerações, assim, a minha geração, eu tenho 32 anos, a minha geração foi marcada por vários booms aí, né, literários que deram, mas eu tenho que assumir que eu fui marcada pela saga de Harry Potter. Então eu sempre ia com a minha mãe comprar os livros da escola, né, os obrigatórios, e eu lembro que eu vi ali arrumadinho a Pedra Filosofal. Então foi a partir da Pedra Filosofal que eu falei assim, eu quero aquele livro. Então foi o primeiro livro que eu desejei muito, muito, muito tê-lo em mão, ler, devorar e querer ficar esperando a continuação depois do livro. Então foi a primeira grande experiência literária. Isso aí eu tinha por volta de, acho que uns 10 anos mais ou menos. Então Harry Potter marcou bastante a minha vida de leitora nesse sentido. A partir daí, eu comecei cada vez mais querer ler. Eu ficava assim, como que eu vou buscar dicas de leitura, onde eu vou fazer isso? Fui para a biblioteca da escola. Ela não era uma biblioteca gigante, com vários títulos, mas eu comecei a ficar um bom tempo do meu recreio na biblioteca da escola. É uma época também que eu lia muito daqueles livros das séries Vagalume, também da série Reencontro, aí quem leitor antigo aí sabe do que eu tô falando. Então, títulos como, deixa eu tentar lembrar, Minha Primeira Reportagem. Também lia livros como, por exemplo, do Pedro Bandeira, então, Droga da Americana, Droga da Obediência, todos aqueles livros com os caras
Então, Pedro Bandeira marcou bastante. Inclusive, Marca de uma Lágrima. Então, todos esses livros aí eu gostava de ler, que era o passado pela escola. Mas eu queria cada vez ler mais, então descobri esses livros que saíam pela série Vagalume, Reencontro. Então eu li Os Caravelhos do Diabo, isso não foi passado pra escola, mas eu quis buscar esses títulos, então eu comprava bastante esses livros. Fora que eu também era grande leitora de gibis também, tá? Eu gostava muito dos gibis da Turma da Mônica, principalmente, então eu sei que eles me estimularam bastante, então uma das minhas tias-avós também, ela sempre trazia gibis pra mim, e eu lembro bastante disso, e isso foi um grande responsável também por esse hábito, né? São leituras diferentes, para idades diferentes, para momentos nossos de vida diferentes, mas que fazem todo o diferencial, porque você acaba querendo mais daquilo. Você acha aquilo tão gostoso e você fala, nossa, eu quero ler mais disso. Você começa a se interessar por temas. Não é aquela história, né? Que eu vou até citar um livro depois aqui. Um livro sempre nos leva a outros livros. Isso que é o mais legal da leitura, né? Você está lendo um livro, você começa a pesquisar ou pelo autor, ou pelaquela obra, ou alguma obra citada ali naquele livro. Então, muitos livros infantis citam outras obras às vezes, fazem referências. Então, isso que acaba instigando você cada vez mais. Então, eu li vários livros da série Reencontro, livros da série da Vagalume, eu tinha vários lá em casa. E aí, eu tava frequentando muito a biblioteca da escola, e aí eu comecei a querer ler livros mais, assim, eu tava querendo mais daquilo. Assim, eu não sabia explicar direito, e aí a bibliotecária, eu lembro que ela falou assim, olha, eu sou muito fã de uma escritora, vê se você gosta. E ela foi lá, pegou uma edição bem antiguinha, de O Assassinato no Expresso do Oriente. E foi assim que eu conheci uma das minhas escritoras favoritas, Agatha Christie, a Rainha do Crime. Então, por isso que eu tenho um grande carinho, um enorme carinho mesmo pela Agatha Christie. Então, foi uma escritora muito importante. Então, Harry Potter, Agatha Christie foram bases muito importantes para minha formação como leitora. E aí, eu li O Assassinato no Expresso do Oriente, devorei aquilo, fiquei fascinada. Eu quis assistir a adaptação, uma adaptação bem antiga, e eu amei. Achei de uma genialidade, assim, absurda. Eu tinha o quê? Uns 12 anos no máximo. Eu, assim, fiquei fascinada e quis ler mais livros da Agatha Christie. Li todos os que tinham na época, ali na biblioteca disponíveis. E foi aí que depois disso eu quis ler mais outras coisas, né? Então, eu não saí da biblioteca e ela começou a me recomendar outros livros ali e foi me desafiando, assim. Não me... vê se você lê, não me desafiando nesse nível, assim. Vê se você gosta desse tipo. O que você gosta de assistir? Então, ela muito meio que... Eu gostava sempre de assistir muitos filmes, né? Eu sempre gostei muito disso. Então, uma grande dica que dá, né? É você pegar o que você gosta de assistir, talvez, adaptações. Então, eu gostava muito, por exemplo, de filmes de aventura, como dos Mosqueteiros, dos Três Mosqueteiros, né? Então, ela me indicou a ler o livro dos Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas, e eu lembro que era um calhamaço e ele era bem antigo, e eu tenho rinite, alérgica e tal, mas eu fiquei apaixonadíssima pela história. É um livro que eu quero reler, né? Porque eu não sei se ele vai sobreviver à releitura. Espero que sim, porque minha ideia é fazer a releitura dos Três Mosqueteiros 20 anos depois, e depois o Visconde de Bragelonne, quando a editora Zahar lançar, né? É um livro que vai ser gigante, mas que eles prometeram aí, talvez ano que vem, não sei. Vamos aí torcer por isso. Então, eu encarei esses livros assim. Outro muito marcante também foi A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Nessa época também, foi tudo nessa época aí dos 12 anos, assim, que realmente... Eu lembro que eu ganhava... tinha uma listagem na biblioteca, né? E falava assim, quais as pessoas que mais pegaram o livro na biblioteca. E meu nome tava sempre na frente, né? Então, assim, o leitor não é medido por métrica, mas aquilo acabava que me incentivava, né? Mas eu queria ficar em primeiro lugar. Mas, assim, eu não corria com a leitura. Realmente eu gostava de estar lendo aqueles livros, né? Era uma distração muito grande pra mim. Só que é aquela história. Você acaba abrindo mão de outras coisas. Então, eu comecei a ver menos filmes, eu comecei a ver menos desenho, talvez, algumas coisas, e me ler mais. Ou mudar os horários, assim,
um horário que eu estaria lendo uma coisa ou fazendo determinada outra atividade, eu mudava, assim, intercalava. Então tudo é questão de realmente um hábito, por isso que a leitura é um hábito. Não que você tenha que exatamente fazer todos os dias com uma frequência, mas é porque ela tem que ser, por exemplo, você quer fazer uma atividade física, você tem que ser isso como um hábito, né? Como uma coisa mais rotineira possível. Senão você acaba que não funciona muito bem, né, aquilo. Então, quando eu li A Volta ao Mundo em 80 Dias também foi um livro que me surpreendeu bastante. E ele sim sobreviveu à releitura, tá? Eu fiz a releitura há uns 2 anos atrás, mais ou menos, e eu amei, continuei amando o livro. Muito bom, de Júlio Verne maravilhoso. Preciso, inclusive, ler outras obras dele. Também foi do mesmo esquema, eu acabei de ler o livro e quis assistir a adaptação, uma adaptação antiga. E amei tudo, assim, me apaixonei demais. E foi nesse esquema, assim. E daí eu comecei a ler outros livros, como, por exemplo, aí vem aquela história também, que é sempre uma boa dica pra quem começar, como eu disse, o hábito da leitura, você ler livros que você já tenha alguma certa familiaridade. No caso, que venha de alguma adaptação, né? Por exemplo, eu assisti... Que venha de uma adaptação, não, né? Que ele tenha uma obra... Você tenha assistido alguma adaptação deste livro, talvez. Como no caso de Mosqueteiros. E depois eu comecei a assistir vários outros filmes, né? E uma série que eu acompanhava muito é O Mundo Perdido, The Lost World, que é baseada na obra do Arthur Conan Doyle. E eu, sabendo disso, conversando com a bibliotecária, ela me indicou O Mundo Perdido. E eu amei o livro, assim, fiquei apaixonadíssima também pela escrita, é um livro de aventura. Então eu tava na época, assim, lendo muito livros de aventura, né? Livros, assim, com finais legais, com finais, assim, não esses livros de desgraceiras que hoje em dia eu acabo lendo mais, mas livros, assim, mais com pegada de aventura, que eu acho que talvez seja uma coisa interessante pra idade que eu tava. Então, esses livros mais de descobertas, aventura, descoberta, viagens, assim, tudo nessa coisa de exploração, sempre me agradou muito, tanto em filmes quanto em livros. Então também outro livro que nessa época eu peguei foi As Minas do Rei Salomão, também é um filme que eu gosto muito, e aí eu fui ler o livro. O filme e o livro, eles são diferentes, tá? Nesses dois casos, por exemplo, do Mundo Perdido, que eu assisti essa série aí. É uma série até que muita gente às vezes acaba nem citando tanto. É uma série que foi cancelada, teve 4 temporadas do Mundo Perdido, mas eu gosto muito. Fala do professor Challenger, que ele vai no platô, na Amazônia, e assim, é muito legal, tem dinossauros, Mundo Perdido, pré-histórico. Eu gosto muito de dinossauros, então assim... Jurassic Park, então tem essa pegada. Então eu recomendo bastante pra quem gosta. O Mundo Perdido do Arthur Conan Doyle é muito bom. E foi muito marcante. Até hoje eu gosto. Eu tenho esse livro agora que sai pela editora Todavia e eu quero fazer essa releitura. E As Minas do Rei Salomão, mesma história. Também quero fazer a releitura, mas também fui influenciada porque eu assistia muito ao filme. Um filme também antigo e também depois tem uma adaptação com aquele Patrick Swayze mais recente, nos anos 2000 e alguma coisa aí. E é um filme que eu gosto bastante, é uma história que eu gosto muito também. Então, foi bastante marcante. E assim, ao mesmo tempo que eu era estimulada pela minha mãe, eu comprava esses livros, eu era estimulada pela bibliotecária, assim, então a biblioteca da escola realmente foi um grande refúgio. Eu passava meu recreio ali, né? Eu também tinha outros colegas que passavam, então a gente depois trocava ideias, conversava. Então é sempre muito bom você, depois que ler um livro, você trocar ideias. Então eu conversava com a bibliotecária que tinha me indicado o livro, a gente trocava figurinhas, assim, ideias sobre o livro. Eu conversava com meus amigos sobre o que eles tinham lido, a gente acabava depois um lendo o livro que o outro leu. Isso sempre foi muito bom. E depois, né, a gente vai crescendo ali, pensa assim, na minha época era 8ª série, acredito que agora é 9º ano. Assim, final do Fundamental 2 e início do ensino médio, tá? E tem as leituras da escola, sempre tiveram as leituras obrigatórias, mas começaram a ter aquelas leituras mais, digamos, cabeçudas, né? Mais desafiadoras. Então você começa a ter contato, por exemplo, com Machado de Assis. Muitos não têm uma experiência tão boa. Por exemplo, eu não tive uma experiência tão boa com Iracema.
Mas esse vídeo aqui é para contar de experiências positivas, então o primeiro clássico da literatura brasileira que eu li com muita vontade e fiquei feliz de ter lido, e na época eu não sabia o quanto aquilo representava, e hoje em dia eu sei, foi Dom Casmurro, de Machado de Assis, uma das obras favoritas aí da vida, dos meus clássicos brasileiros aí, assim, que eu amo de paixão, um grande escritor que eu gosto muito. Dom Casmurro é maravilhoso. E assim, não tive trauma nenhum de Machado de Assis, graças a Deus. Mas Iracema entrou aí pra não digamos um trauma. Eu tenho um desafio comigo mesma de fazer uma leitura e tentar ver se dessa vez vai. Mas assim, aquela história, né, que às vezes a escola não tem, assim, passa alguns livros, né, que realmente são importantes pra nossa formação, mas a gente não tem maturidade pra entender aquelas obras. Então, precisamos de boas edições, precisamos de um acompanhamento mais, assim, uma coisa mais presente, assim, mais assessorando você na leitura. Não, tipo, leia isso, vai ter uma prova sobre isso. Então a gente acaba meio que perdendo o gosto pela leitura nesse momento, mas a sorte que eu tive minhas experiências antes de mergulhar nesses livros mais desafiadores que acabaram me ajudando bastante com isso. Então, Dom Casmurro fez um grande papel aí de eu ter amor pela literatura brasileira. E eu fico bem feliz com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha professores também, como o professor de história, o Felipe. Ele era daquele professor que sempre usava livros e filmes para contar, né? Então, esses livros que têm romances históricos, eles acabaram que serviram muito de base para as aulas dele, como A Casa das Sete Mulheres. Então, era uma época que passava a minissérie na Globo, e eu gostava demais de assistir A Casa das Sete Mulheres, e ele recomendou muito fortemente ao livro, e aí eu comecei a ler o livro e eu amei. E só alguns anos, assim, só recentemente, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, que eu descobri que tem uma trilogia, na verdade, o livro, né? Tem A Casa das Sete Mulheres, tem, acho que, A Travessia, e tem são 3 volumes aí. Mas aí eu quero fazer uma releitura e ler os outros 2 livros que eu não li, que eu sempre gostei, sempre fiquei me intrigada porque alguns personagens não apareciam tão fortemente no livro como apareceu na minissérie, e depois eu descobri meio que o porquê, né? Porque tem um livro mais... Dos 3 livros ali, tem um livro solo que se baseia mais na história da Anitta e do Giuseppe Garibaldi. E tem... Então, assim, eu quero fazer a leitura dessa trilogia hoje em dia. Então, assim, tem vários livros que eu quero resgatar, que foram muito importantes pra mim. Então... professores também, meu professor de inglês também citava muito Shakespeare, então eu ter contato com obras como A Megera Domada, muito barulho, Sonho de uma Noite de Verão, por exemplo, que eu fiz uma peça de teatro. Então são livros assim que foram muito importantes, e eu comecei também a gostar de ler peças de teatro. Então eu tive que fazer um roteiro, né, da peça, então a princípio, eu tive receio de ler peça de teatro, então comprei a versão, por exemplo, do Sonho de uma Noite de Verão em prosa, mas como eu tive que fazer era um trabalho em grupo, mas eu fiquei responsável porque ninguém fez, né, então eu acabei assumindo essa tarefa, e eu acabei fazendo o roteiro, eu acabei comprando a versão de teatro, e aí eu fiquei bem feliz, bem encantada, como que era gostoso de você ler um teatro, né? Então, assim, são experiências que você só se você se permitir. Então, tem indicações, você vai recebendo indicações, você vai conversando e você vai se permitindo, você vai se desafiando. E também depois eu peguei uma época que eu gostava de ler só livros com finais, digamos, felizes, né? Ou livros mais de romance, livros com finais felizes. Então, eu já não gostava quando um livro... Filme também, mas livro... eu sempre confundo quando tô conversando, assim, fazendo um vídeo, eu sempre falo filme, livro, eu troco as palavras, tá? Mas me perdoem, livro. Mas quando não tinha um final feliz, alguma coisa acontecia. Hoje em dia não, eu acabo gostando mais de livros reflexivos. Então livro com final de desgraceira, hoje em dia eu gosto bastante. Livro dramático também eu gosto bastante. Mas naquela época, muito novinha, assim, aí eu não gostava tanto. Então por isso que tem livros que eu preciso reler. Eu Não Era Matilda, outro livro que eu gosto muito. É um livro que eu recomendo muito a todo mundo que gosta ou quer entender essa paixão, o poder da leitura, o poder mágico que a leitura tem, o poder que as palavras têm, né? Então, Matilda é um livro infanto-juvenil, mas que todos, em qualquer idade, devem ler e reler. E tem várias indicações de grandes clássicos da literatura mundial.
Então, hoje em dia eu tenho então um projeto pessoal de ler todos os livros que são citados pelo livro, que a Matilda lê e são citados no livro, né? Então, uma menininha bem pequenininha que lê grandes livros como do Charles Dickens, lê calhamaços, então... Eu não era esse nível, mas era uma boa leitora, sim. Então, eu passei minha infância, minha adolescência, lendo livros. Pra mim, eles foram muito importantes. Eu sei que tem gente que lê muito mais, leu muito mais novo, mas não se compare. Isso é uma grande dica que eu dou, não se compare. Leitor não é definido por métricas. Cada um tem sua experiência, cada um teve sua infância, cada um teve seus contatos. O importante é ter lido, né? Ou você que está assistindo nesse momento querer mudar, né? Querer começar a adquirir esse hábito. Nunca é tarde para isso. Vou dar um exemplo muito grande agora, falando que depois da escola, então época de terceiro ano, eu diminuí bastante a questão de leitura. Já não era aquela que lia tantos por mês, 5, 10, sei lá quantos livros por mês. Isso porque eram livros muito fininhos, né? Então, infanto-juvenil. E quando eu lia clássicos era muito menos. Mas eu comecei a diminuir bastante isso por causa do vestibular, entrei na faculdade e assim, livros que me marcaram, só Dan Brown, que eu lembro de ter lido, que eu gostei muito, como Código da Vinci. Então eu comecei, quando eu ia comprar alguma coisa ou outra, passava na livraria e aí eu olhava ali nos best-sellers, aí aquilo ali me chamava atenção, folheava, comprava, gostava da história e realmente eu gostei muito. É o tipo de livro que eu gosto muito. Eu sei que tem muito preconceito assim em relação ao Dan Brown, mas eu gosto, tá? Eu lembro de ter experiências bem interessantes e depois tinha adaptação pra sair e eu ficava assim, eu quero ler logo porque eu quero assistir a adaptação. Foi uma época bem legal, mas já era que eu tava diminuindo já a leitura. Eu passei por várias mudanças de faculdade, comecei com administração, até cheguei em matemática, demorou, mas foi uma época aí que eu não li praticamente nada. E isso não me tornou menos leitora, porque assim, foi uma época que realmente precisei dessa pausa. Eu não deixei de ser leitora, eu tava de uma grande ressaca literária e tava com outras prioridades naquele momento. Então, é isso. A vida sempre é prioridades, então quando você coloca, tem que saber dosar essas coisas todas. Mas, como sempre, mais uma vez, a Agatha Christie me ajudou nesse momento. Então, quando eu viajei, né, tava na faculdade, férias de viagem, peguei um livro dela pra ler, O Assassinato de Roger Ackroyd. E Agatha Christie, eu comecei a ler e falei, eu amo demais, não consigo ficar sem esses livros. E também calhou de eu estar na época já acompanhando alguns canais aqui no YouTube, pessoas que falavam sobre livros, eu começava só a assistir. E eu comecei a falar assim, por que eu tô só assistindo? Por que eu não posso também estar lendo livros, né? Não tô só assistindo resenhas, não tá só assistindo. Então eu quis também começar a voltar a ler. Então foi aí que eu comecei a ler Stephen King, me desafiar a ler, por exemplo, como Misery. Então já comecei a mudar alguns estilos. Então Misery foi uma grande descoberta aí ler Stephen King. Então Misery, Iluminado. Peguei um livro também que eu lembro que eu fiquei louca quando saiu a adaptação, por exemplo, da Netflix depois. Isso dando já um grande salto, tá? Eu fui dando vários saltos aí que eu lia, parava, lia, voltava. Aí foi a Sociedade Literária Torta de Casca de Batata. É um livro que eu amo bastante. E quando eu vi um trailer aí que ia sair na Netflix, a adaptação, eu fiquei fissurada. Eu precisava ler, porque eu queria muito assistir, mas eu só ia assistir se eu lesse. Então eu já comecei a voltar aquela coisa do leitor, né? Só assistir depois de ler. E aí eu fui correndo, não achava em lugar nenhum. Comprei na livraria, fui rodando, ligava, mandei reservar, consegui, devorei o livro e acho que em menos de 2 dias, assim, me apaixonei pelo livro. É um dos livros favoritos aí, pelas citações, né? Principalmente por essa que eu comecei falando no vídeo, que o mais incrível que é que um livro, ele nos leva a um outro livro e isso vai crescendo em progressão geométrica. É mais ou menos assim que fala, mas é o que eu gosto muito e porque justamente junta a parte de progressão geométrica que tem a ver com matemática. Então eu comecei a ver, eu sou uma matemática, uma pessoa de exatas que é apaixonada por livros. E aí eu comecei a achar interessantíssimo isso, né? Porque a gente acaba achando que, não, eu não vou mais ficar na área de letra, não tem nada a ver comigo, eu não vou ler tanto. Então acho que tem um pouco disso às vezes, né? Então foi nesse momento que eu também tive contato
com uma listagem que tem desses desafios. Por exemplo, tem o desafio da Harry Gilmore, que hoje em dia eu acompanho e tento olhar ali os livros que me interessam, 2001 livros para ler antes de morrer, mas tem uma que me chamou a atenção na época, que foi um da BBC, que tem, vou deixar o link aqui embaixo caso você queira dar uma conferida, que fala assim: você leu no máximo 6 livros dessa listagem, uma listagem de 100 títulos de grandes clássicos aí, de uma enquete que fizeram, considerado que 100 grandes títulos aí, e você leu no máximo 6 desse. E aí, realmente, quando eu fui fazer a conta na época, eu tinha lido, sei lá, 4. Tudo bem, digamos que isso para média de um brasileiro e tal, isso é uma alta, né, daquela listagem toda de grandes nomes de clássicos. Eu tinha lido Harry Potter da lista, tinha lido alguns outros assim, e os outros eu fiquei meio assim, grilada com aquilo. Mas, assim, gerou uma cobrança, assim, mas eu comecei assim, poxa, eu acompanho tanto canal de leitura, eu acho que eu posso mudar isso. E foi daí que começou essa vontade minha de começar a me desafiar a leitura e também a vontade de cada vez mais de querer ler e criar este canal. Acho que eu nunca conversei e falei isso com vocês, mas isso eu falo em outro vídeo, do porquê ter criado esse canal, tem muito a ver com esta listagem aí, tá? Eu me senti meio que desafiada. Mas um desafio gostoso, um desafio bom, prazeroso, tá bom? Eu fui me desafiando a ler livros como Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que é um livro, assim, que uma distopia que te choca e é uma das minhas favoritas, né? De você que tem os bombeiros que numa cidade que eles não apagam fogo, e sim que eles estão lá pra tacar fogo em livros. Então eu lembro que minha mente fez assim, explodiu com isso. Vou olhar aqui pra baixo porque eu tenho uma listagem, senão vou me perder nas citações. Por exemplo, A Redoma de Vida, da Sylvia Plath, também foi um livro que me chamou bastante atenção. Eu fiquei muito fascinada com a história e é um livro que eu quero reler. Depois eu falo isso com vocês. É um assunto aí pra falar depois, de repente, uma leitura coletiva, tá bom? E assim, eu fui lendo títulos só de fora, né, estrangeiros, né? E aí foi com Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles, que eu voltei a ler literatura brasileira, né? Um grande clássico da literatura brasileira aí. E me apaixonei também. E também foi uma época que eu já tinha assistido a novela Ciranda de Pedra. E não tem nada a ver, assim, não é que não tem nada a ver, tem coisas parecidas, mas o livro é muito, muito, muito melhor. Aí lá na faculdade, até onde que eu faço mestrado mesmo, na GV, tem biblioteca, né, mas tem uma área bem pequena, mas eu encontrei uma área de clássicos lá, e tem clássicos da literatura Abril, e foi lá que eu descobri, por exemplo, o Sofrimento de Jovem Werther, do Goethe. Então eu fiquei muito fascinada, devorei aquele livro, aquele romance epistolar que eu nunca imaginei lendo, um romance por meio de cartas, trocas de cartas com amigos. Então, assim, eu fui me desafiando, eu fiquei muito empolgada com isso. Então depois eu comecei a ler Madame Bovary, do Flaubert. Então, algo que eu também jamais imaginei lendo. E um calhamaço, eu li na edição da Penguin, e eu lembro que eu simplesmente amei, virou um grande favorito da vida. Teve depois um outro, aí assim, eu fui só nome de muito clássicos, né? E aí tá que saiu Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk. Tem resenha aqui no canal, uma resenha antiga, mas eu vou deixar linkada aqui caso vocês queiram assistir. Não tá no melhor dos vídeos, assim, de resolução, de algo demais, caso você queira assistir, vale a pena, porque realmente é um livro desconcertante. Então, uma literatura contemporânea de uma ganhadora do Nobel, de uma escritora polonesa. Então, eu acabei querendo ler aquele livro. Então, assim, eu comecei a me desafiar nesse sentido de ler também outros títulos, né? Tentar ler literatura contemporânea, não ficar presa só a clássicos. Então, tentei misturar escritores homens, mulheres, tentar diversificar, ficar mais preocupada com isso também. Também, um dos primeiros calhamaços que eu comecei a voltar a ler foi Mulherzinhas, né? Em que tem aquele que tem as duas versões, tem os dois, né? Tem Mulherzinhas e Boas Esposas, né? Que eu li na edição da Martine Claret, inclusive. Esse eu tenho, meu xodó, da Louise May Alcott. Amo. E aí eu comecei a querer também mesclar as leituras e fui para a ficção científica, que aí eu li O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. E também eu falei, que delícia ler esse livro, que potencial, como é bom ler ficção científica. Então fui me permitindo a descobrir novos gêneros, a descobrir novas histórias, a ver se eu gostava, se não gostava, e me sentir, se eu não gostar, eu posso abandonar o livro.
Se eu não gostar, não tem importância, eu não sou obrigada a gostar, vou dar uma chance. Então, assim, comecei a fuçar mesmo. Até vontade de descobrir novos escritores, e aquilo ali foi assim, uma capa que me chamou a atenção. Então, várias vezes, assim, tem livros que fui conquistada por capa, por sinopse, quem nunca, não é verdade? Capa geralmente me chama muita atenção às vezes, tá? Nesse mesmo esquema, depois um conto de Natal, porque eu sou louca do Natal, então li Charles Dickens. Então foi o meu primeiro contato com Dickens aí. Então é um livro que eu amo, né? O Scrooge aí, então uma história que é adaptada para tem várias adaptações assim no cinema, várias obras fazem uso dessa história, né? Do Avarento aí. Então, e que recebe a visita de 3 fantasmas, né? O passado, o presente e o futuro. Então, é uma história que eu gosto muito, eu gosto de reler nos natais. E depois eu fui também tentando leituras coletivas, então acho muito importante leituras coletivas, né? Porque você acaba descobrindo também outros livros. E nesse caso eu fui ler com uma amiga. É um livro que assim, não é uma biografia mesmo, é uma biografia, mas ela tem a parte em que ele complementa a história da Cleópatra com como fosse uma ficção um romance histórico, né? Então ele acaba descrevendo coisas, assim, então tem os fatos reais, mas assim, pra pular de uma coisa pra outra, ele dá um romance histórico ali, né? Ele descreve mais coisas, então você lê aquele livro, meu livro tá totalmente marcado, é como se você estivesse assistindo a um grande filme, é muito bom, e eu falei assim, tô gostando de biografias, então foi o meu primeiro estalo para isso. Voltei a ler teatro também, então peguei, por exemplo, e no caso literatura nacional com Ariano Suassuna. Então li Auto da Compadecida, Face da Boa Preguiça, inclusive tem resenhas aqui no canal, vou deixar linkado aqui também nos cards, que eu criei um projeto lendo Ariano Suassuna. Então foi isso, então assim, eu li A Muralha também da Dinastia Silveira de Queiroz, um grande clássico nacional que foi resgatado depois pela editora Instante, que é um grande romance histórico que fala na época das bandeiras aqui. Então é um período que não é tão retratado, e principalmente porque fala da situação das mulheres, né? Como que essas mulheres, desses bandeirantes, desses caras que queriam desbravar, elas ficavam naquela espera, como que elas sobreviviam. Então é um livro que dá esse outro lado. É brilhante esse livro, eu devorei em 2 dias, e é sempre assim. Tem uns livros que demoram mais, menos, então não tem isso. Então também li Meu Destino é Pecar, foi um grande marco, também li Nelson Rodrigues, e pra mim um grande novelão, gosto muito do Nelson Rodrigues, quero ler outras obras dele e trazer pra falar com vocês. E também ler a história do Sr. Summer, do Patrick Susskind, mostra que livros não tem essa questão de tamanho de página, então você pode ler um grande calhamaço redundante, né? Um calhamaço de 2 mais, sei lá, Guerra e Paz, você pode ler vários outros livros, mas tem livros finos, como essa do Patrick Susskind que eu tô falando, que é um livro fininho, com ilustrações, belíssimo em edição, mas que ele toca o seu coração profundamente, te marca bastante. Então o livro tem isso, por isso que eu falo que métricas não define leitor de forma alguma, não define livros, não define nada. É o que você quer mesmo. E depois eu fui também para contos, me desafiei a ler Guimarães Rosa, com o livro de contos dele, Sagarana. Também tem resenha aqui no canal. E aí eu comecei a me interessar também por literatura russa e li o grande Ana Karenina Tolstói, que simplesmente é um dos meus livros favoritos da vida. E depois também fiquei me interessando por ler diários, e aí comecei a ler o diário da Susan Sontag, e hoje em dia eu tenho o diário da Virginia Woolf pra ler, tem outros diários aí que eu tenho vontade. Então, assim, cada coisa foi me despertando interesse por uma outra. E aí o diário da Susan Sontag tem tanta referência a livros. Se você gosta de diários e quer recomendações, a Susan Sontag tem uma quantidade absurda de indicações de filmes, de livros, assim, ela tem listas mesmo, ela fala do que ela tá lendo. É brilhante esse livro dela, esse diário dela. Eu li o volume 1, quero ler o outro volume. E aqui eu tive contato também no início do ano com o Fernando Pessoa, então já chegando agora mais pertinho com o Fernando Pessoa. Então assim, eu tô passando por esse momento de agora voltado com mestrado, problema com burnout, ansiedade, depressão, outros problemas que eu já falei com vocês em um vídeo aqui no canal também.
como eu dei uma parada aqui nos vídeos, eu comecei a ler outros tipos de livro com leitura mais introspectiva. Então eu peguei, por exemplo, o livro Desassossego, do Fernando Pessoa, que virou um grande escritor favorito meu. E aí eu comecei o livro de poesia dele, que é o Heterônimo do Alberto Caeiro, que eu amei. Então eu comecei a me interessar por literatura portuguesa com Sofia de Mello, os contos dela com o conto A Viagem, Saramago com o conto da Ilha Desconhecida. Então eu comecei é isso, então são momentos. Aí eu me interessei pelo Hermann Hesse, que é A Magia de Cada Começo. Aí eu me vi lendo um livro filosófico, por exemplo, como Os Devaneios do Caminhante Solitário, do Rousseau. Então é isso, então o leitor é todo moldado por esses acontecimentos. Então, uma coisa que vocês perceberam que eu falei muito durante essas indicações que eu dei é que todas vieram por indicações por meio de conversas, a maioria delas, tá? Então, trocas com professores, trocas por meio da bibliotecária, vendo, assistindo vídeos, todo esse tipo de informação sempre foram muito importantes. Também passear nas livrarias é bem importante também, você conversar com o livreiro. Eu também peguei muitas dicas assim. Olhar também, se permitir conhecer, se permitir andar, se desafiar. Não desafiar no sentido de ser um desafio de querer provar alguma coisa. Não, de você tentar ver se aquilo ali... Se isso aqui é bom, se isso é ruim, isso você saber testando. E você também pode abandonar um livro, então não tem esse problema. Mas isso é um assunto para outro vídeo, tá? Mas tudo isso para dizer que eu gosto muito de participar de leituras conjuntas. Eu participei de algumas, por exemplo, ali o Lobo do Maco, do Jack London, assim. E foi graças a isso que eu continuei lendo o livro, porque senão eu teria abandonado ele logo nas 40, 50 primeiras páginas, mas aí porque tava tão legal o papo e tal, aí falaram que melhorava a leitura, aquilo ali me estimulou depois, eu achei um livro fantástico e amei demais a experiência, porque era só umas páginas ali que empacou mesmo. E também eu li Meu Pé de Laranja Lima. Então, esse contato aí, falar da leitura depois, né, falar da experiência de leitura depois de ter lido o livro, é muito bom, muito importante para fixar a leitura, para fixar aquele momento, pra gente recordar com bastante carinho. Então, é por isso que eu estou, depois, assim, vou vir falar com vocês no próximo vídeo aqui no canal, falando do meu projeto de leitura coletiva, leitura conjunta aí de fazer com vocês e por meio de lives, de discussões, que é o Tagarelando sobre livros. E no meu Instagram vai ter o Tagarelando sobre contos. Mas esse é assunto para um outro vídeo e eu venho falar com vocês direitinho sobre isso, tá bom? Mas se vocês já quiserem deixar comentários aqui sobre sugestões do que vocês gostariam de ler comigo, vai ser super bem-vindo. E também gostaria de saber de vocês, como foi a vida de leitor de vocês? Você é um leitor? Você quer criar o hábito da leitura? Deixa aqui nos comentários pra gente conversar. Me fale também uns livros aí que marcaram a sua vida de leitor. E aqui de dar um apanhado geral aqui pra mostrar pra vocês que eu mudei muito meu estilo, mas hoje em dia eu já tô, assim, não um estilo definido, mas eu sei conhecer um livro que tem um potencial de me agradar, tá? Eu sou bem eclética nas minhas leituras, eu me permito bastante conhecer, e isso que eu acho bem interessante, se permitir, e não ficar engessado, né, em listas engessadas em várias... esse aqui não, esse aqui... Não, eu vou no que eu sinto mesmo, porque eu já me conheço o suficiente para isso. Claro que às vezes eu comento assim, esse aqui eu fui no fogo e tal, eu não gostei, eu fui assim... Acontece, mas cada vez mais a gente se conhece. Acho que a gente conversando mesmo, passando por essas experiências, que a gente se conhece mais, e aí começa a acertar mais nas leituras. Mas também passar por leituras não tão boas, assim, isso faz parte, né? De você também abandonar livros, também isso faz parte, né? Porque gastar tanto tempo, perder o tempo do leitor já é pouco. Tantos livros incríveis para ler, por que ficar persistindo ali naquilo que não tá bom? Mas a leitura conjunta te ajuda nisso, porque alguém pode falar assim, peraí que esse livro pode melhorar ainda. Então, gente, esse aqui é um bate-papo, ficou longo o vídeo, uma longa-metragem talvez, não sei. Vou tentar editar aqui para cortar o máximo possível, tá bom? Mas acho que é interessante esse bate-papo aí. Eu espero que isso estimule quem tá querendo criar o hábito da leitura, que chegue em você aí que tá assistindo e tá querendo saber por onde começar, acha que tá tarde demais para criar esse hábito. Não, não tá tarde demais, nunca é tarde demais para nada. Se a gente tem vontade, se
Se a gente tá aqui, é só correr atrás, assim, não correr atrás de querer perder, assim, tanta gente leu vários livros, tem vários livros que eu não li. Pessoas da minha geração leram Sofia Kinsella bastante, tem outros nomes aí, sei lá, leram Crepúsculo. São livros que eu não li e não tenho vontade de ler agora, por exemplo. Nada contra, mas é que eu não tenho vontade de ler. Se uma hora eu tiver, eu leio. Mas eu não preciso correr para resgatar isso, sabe? Então, tem outros livros muito incríveis ainda para descobrir. Então, eu acho que conversar, essa troca, foi uma das coisas mais importantes, assim, dos motivos mais que eu quis criar esse canal também, entendeu? Para tentar espalhar esse poder mágico da leitura, para espalhar como isso me fez bem, me faz bem nos momentos que mais preciso. Então, isso me ajuda, por exemplo, nesse momento que eu tenho passado por crise de ansiedade, melhorei bastante. Mas isso também é assunto para um outro vídeo, aí senão eu vou me estender mais ainda. Mas a leitura, ela me ajuda bastante em vários momentos da minha vida, tá? E se a leitura te ajudou em algum momento desses, também me fala aqui embaixo pra gente conversar. E compartilhe com seus amigos, pessoas que você acha que precisa receber um vídeo desse encorajador, estimulante, incentivador, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo, tchau, tchau!